Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da minha mudança de plataforma, né? Onde eu parei de fazer meu conteúdo de entretenimento na Twitch em português e agora eu tô criando conteúdo na Twitch em inglês. Então eu vou dividir isso aqui que eu vou contar pra vocês, compartilhar essa experiência com vocês em duas partes, tá? Primeiro, o porquê que eu mudei, que eu acho que isso é bem importante pra vocês entenderem e até pra vocês poderem pensar também as estratégias de vocês, né? De criação de conteúdo, de stream, etc. E o que tá sendo diferente, como é que tá sendo a minha experiência em fazer conteúdo em inglês, beleza? Como vocês sabem, eu sou publicitário, né? Tô quase me formando pela Universidade de São Paulo. Esse ano, se tudo der certo, eu me formo. Então, eu já crio conteúdo também há algum tempo. Então, já tenho uma certa experiência com essa parte de criação de conteúdo, né? Então, assim, por mais que eu tenha essa experiência, um dos principais motivos que me fez eu mudar de plataforma foi a possibilidade de conteúdo. Eu sinto que, assim, tem várias coisas que eu gostaria de fazer, tem várias ideias de conteúdo que eu tenho, inclusive o meu senso de humor, às vezes os jogos que eu quero jogar. Então, tava sentindo que enquanto eu tava fazendo conteúdo em português, pra mim tava muito limitado. Por exemplo, eu não faço conteúdo de jogo focado em jogo. Eu não jogo nenhum jogo específico. Eu jogo variedades, mas na maioria do tempo eu nem sequer jogo durante as lives. Então eu faço muito mais um conteúdo de react, um conteúdo mais de humor, né? E muitas vezes as minhas piadas são muito no sentido mais irônico, né? Então eu acho que até o estilo de conteúdo, o estilo de piada, o estilo de senso de humor e tal, pra mim, eu tava sentindo que tava faltando espaço pra eu poder criar em português. Outra coisa, por exemplo, que eu sentia muita dificuldade era em conseguir fazer colaborações, conseguir collab, né? Porque é interessante você fazer collab com gente que tem um conteúdo parecido com o seu. Então, assim, pra mim era muito difícil, né? De conseguir convidar pessoas que têm um conteúdo parecido, né? Que tem uma mentalidade parecida, né? Uma visão parecida em relação à criação de conteúdo. Isso é uma coisa que tava me limitando bastante, né? Essas coisas. Um outro ponto é a questão da identificação com a cultura da plataforma. Eu comecei a consumir stream, comecei a consumir live, né, conteúdo, etc., em inglês. Por quê? Até porque no começo não tinha em português. Então a gente só tinha a possibilidade de consumir conteúdo em inglês, basicamente, né? Então eu meio que acabei me acostumando com uma certa cultura que a Twitch tem em inglês, né, na plataforma mais global, vamos dizer, que ela é diferente da cultura brasileira, né? É muita diferença. Né? Até, por exemplo, numa das lives aqui a gente assistiu um pouco da história da Twitch, né? A gente viu conteúdos a respeito da história da Twitch, a gente conversou um pouco, por exemplo, dos emotes, né? Como que o pessoal usa os emotes na gringa, por que que o pessoal usa muito mais emote na gringa do que no Brasil. Então, quer dizer, existe toda uma forma, toda uma cultura da plataforma que a cultura brasileira ela é completamente diferente da cultura gringa. E assim, aqui eu não tô falando de o que é melhor, o que é pior, né? É só uma coisa que em termos de conteúdo, né, eu me identifico mais com a cultura global. Lembrando que aqui é global, não é americana. Claro que a americana ela tem uma grande predominância, né, na produção de conteúdo, mas não é só, né? Tem a galera da Europa, tem a galera de outros países, tem a galera brasileira que fala inglês e consome conteúdo em inglês, né? Então, existe um senso maior de comunidade, sabe? É meio difícil de explicar, de colocar em palavras assim, em poucas palavras. Mas acho que se for pra poder resumir assim, alguma coisa, tem um senso de comunidade diferente, né? Uma coisa assim de mais... eu sinto mais uma coisa mais de ensino médio, sabe? Da galera tá mais próxima, tem os grupinhos e tal, mas os grupinhos meio que se conhecem, né? Tem aquele contato, né? Eu vejo que, por exemplo, no Brasil tem uma cultura um pouco mais... É meio cada um por si, assim, cada um com o seu grupo, com o seu bolinho, com a sua comunidade. E eu não tô assim, eu não tô criticando, falando que é errado, que sabe, eu não tô fazendo nenhum julgamento moral aqui, né? Tô simplesmente fazendo uma descrição e que, assim, é muito mais da minha percepção do que uma descrição realmente científica, vamos dizer, né? É uma percepção que eu tenho. Né, mas o ponto é, tipo, eu tenho uma identificação maior com a Twitch, né, com a forma de criar conteúdo global. Outro ponto também muito importante, paga mais. Paga bem mais, né? Por exemplo, só pra gente dar um exemplo do YouTube, por exemplo, né? No YouTube, em média, para cada 1000 visualizações, um canal monetizado, para cada 1000 visualizações recebe mais ou menos, tá? Isso não é regra, depende do conteúdo, depende do... Enfim, tem algumas variáveis, mas em média... $2,50. Entre $2,50, 3, um pouquinho mais. Enquanto que em inglês, por exemplo, conteúdo que é exibido nos Estados Unidos, que é o maior consumidor, né? Em média, isso dá entre 18 até $25 a cada 1000 visualizações. Então é uma diferença bem grande. Ainda mais pra gente que vive no Brasil, né?
e gasta em real, né? A gente paga a conta em real, então isso faz bastante diferença, né? Aí um outro ponto é que, assim, eu sou professor de inglês há 15 anos, né? Eu dou aula de inglês há muito tempo. Então, quer dizer, eu não aproveitar essa oportunidade, né? Seria eu basicamente jogar a oportunidade fora, né? Então, não tem muito porquê. E além disso, como eu comentei, né? Eu tô me formando esse ano e surgiu uma oportunidade de eu fazer o doutorado, né? Na gringa. Então, né, inclusive, pular o mestrado, né? Mas existe a possibilidade de eu pular direto da graduação, me formar agora esse ano e fazer o doutorado na gringa. Então é uma coisa que pra mim meio que une o útil ao agradável, né? Então eu já tenho essa possibilidade, né? Ainda mais eu tenho a possibilidade de falar inglês e de criar conteúdo em inglês para um público muito maior, que tem muito mais possibilidade, que eu vou ter, sabe? Então não tem muito porquê, né? Então ainda mais essa possibilidade de fazer o doutorado fora, né? Isso é bom para eu poder já ficar mais acostumado a me comunicar por mais horas, né? Por mais tempo e de uma forma até mais cotidiana em inglês. Então, esses são os motivos, assim, de forma geral, que me fizeram optar por fazer conteúdo em inglês. Tem outra coisa também da questão, como falei, da possibilidade de conteúdo. Por exemplo, jogo indie, que é um tipo de jogo que eu gosto, né? Aqueles jogos mais 2D, mais pixelado, né? Em pixel art, etc. É um negócio que existem pessoas interessadas no Brasil, mas é muito difícil você conseguir público no Brasil, por exemplo, jogando jogos como esse. A não sei que seja uma coisa muito específica, alguns que são mais hype, né? Jogos menores e tal, menos conhecidos, é muito difícil. Enquanto assim, quando você faz inglês, cara, tem tanta gente ali que qualquer coisa que você for fazer tem no mínimo 1000 pessoas pra assistir. Sabe? Então é muito difícil você não conseguir público, não entrar ninguém na sua live, mesmo que você não faça nenhum tipo de divulgação. Então aquela lógica que às vezes a gente vê bastante pessoal falando nos vídeos, né? Que muitas vezes o pessoal fala até sem pensar o porquê, sem analisar direito, daquela coisa assim, começa fazendo stream em lugares menos concorridos, você tem mais chances de ser descoberto, etc. No Brasil depende, tá? Depende. Na gringa também tem o depende, mas é muito menos depende do que no Brasil. Já aproveitando para chamar atenção, toma cuidado aí com ficar assistindo um monte de gente, procurar um monte de conteúdo, que tem muita gente, tá? Assim, a grande maioria tá falando coisa sem saber, tá? E só jogando ideia, e aí o pessoal fica louco aí achando que tem que seguir todas as dicas, todos os negócios, não dá certo, nada funciona, e aí não entende por quê, e acha que é culpa da pessoa que tá criando conteúdo, tá? Muitas vezes não é, tá? Muitas vezes é estratégia, ou contexto, enfim. Tá? O ponto não existe fórmula secreta. Aí tem a segunda parte, que é como que tá sendo a experiência de criar conteúdo em inglês. Mas antes disso, galera, eu quero mostrar pra vocês um negócio muito legal que eu acabei de receber aqui, que é muito interessante pra vocês que querem aumentar a interação da live de vocês e até aumentar a possibilidade de vocês ganharem uma grana a mais, tá? Motivar vocês a ganharem uma grana a mais. Que são as extensões que a Oned trouxe aqui de engajamento. Aqui tem várias coisas, como, por exemplo, áudio, né, e mudança na tela do seu jogo, que você pode colocar tanto de graça, né, sem custo nenhum pro pessoal, ou que o pessoal tem que pagar bits, ou que o pessoal possa utilizar moedas do seu canal. Então aqui tem muita coisa, tem muita possibilidade. Inclusive, se você quiser, você pode fazer o upload das suas próprias coisas aí dentro da ferramenta. Então, por exemplo, tem áudio, né? Aqueles áudiozinhos engraçadinho pro pessoal poder pagar lá uma moedinha, aparece um áudiozinho no meio da sua live aí. É bem tranquilo de configurar, tá? Eu vou deixar o link pra vocês aí, depois vocês brincam aí. Tem vídeo, efeito de vídeo. Vou botar aqui um bem básico, por exemplo, ó. Vamos ver se vai funcionar aqui no preview na tela, direto, ó. Ó. Tiro, aí quebra o negócio. Tem efeito sonoro, tá? Aqui nesse preview não tá tocando os áudios pra mim, não sei porquê, ó. Flashbang. Então dá pra vocês fazerem várias brincadeiras aí, várias coisas interessantes, né? Dá pra escolher aqui seleção pelo humor, né? Então tem memes, jogos, filmes, virais, tem um monte de categorias aqui dentro. Tem link com os jogos, tem alguns jogos que são verificados aqui, ó, deixa eu ver se ele vai aparecer, ó. Todos os jogos que tem link direto, né? Então se você joga, por exemplo, alguns desses jogos específicos aqui, ou se você vai jogar na sua live, dá pra você linkar essa extensão também com o seu jogo. Eu vou mostrar aqui um que eu fiz bem rapidinho, depois eu vou fazer isso aqui com bastante calma, porque eu quero colocar isso aqui no mestrinho, gostei bastante disso aqui. Mas, por exemplo, ó, só pra vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu até pausar a música pra mostrar esse daqui pra vocês, ó. Se liga. Ué, funcionou?
Então dá pra vocês fazerem esses bagulho assim na live de vocês. Então tem muita coisa legal. Muita coisa legal aqui. Eu gostei muito dessa extensão. Achei muito interessante isso aqui que eles lançaram. Eu coloquei aqui um de áudio, né? O que é só de áudio. Né? Um efeitozinho de áudio. Aí mostra ali a pessoa que mandou o áudio. Então, cara, achei muito, muito interessante esse negócio aqui. Vale muito a pena. Acho que é bem interessante vocês colocarem, tá? A ferramenta tá gratuita, não precisa pagar nada. É só instalar na live de vocês aí e ajudar a aumentar a interação, né? Deixar a live de vocês mais interessantes, mais imersivas, né? Aumentar a participação. Eu acho que isso é tudo tipo detalhezinho, coisinha básica assim que aumenta a chance de sucesso do canal de vocês, beleza? Então eu vou deixar o link aqui, depois vocês vão lá e dão uma conferida, beleza? Então, a respeito de como tá sendo essa mudança. A primeira coisa que eu achei muito interessante nessa mudança que eu fiz foi uma coisa que eu não esperava que eu fosse ter, mas é um sentimento... claro que não é a mesma coisa, mas muito parecido de quem tá começando de novo, de quem tá começando do zero, né? Então, às vezes, eu até tenho vídeos aqui que eu falo, né? O que eu faria se eu começasse do zero, por exemplo. Então, tá sendo interessante até pra colocar essas coisas que eu falei, o que eu faria colocando em prática, né? Então, a primeira coisa é essa sensação de começar do zero, né? Essa insegurança que fazia muito tempo que eu não sentia. Por exemplo, pra mim já faz tanto tempo que eu faço live que simplesmente lá clicar no botão começar a stream era uma coisa... Era mais uma vez, tô clicando no botão de começar a stream, né? Beleza. A minha primeira live, eu demorei uns 3 dias pra conseguir ter a coragem de clicar, começar a stream, né? Então, eu lembrei exatamente do sentimento, como era, né? Da primeira stream, das primeiras vezes, que provavelmente, talvez alguns de vocês estejam passando, né? Alguns de vocês ainda não começaram a stream, às vezes porque estão inseguros, etc., né? Ou quem tá no começo ainda sente isso. Então, assim, isso é um sentimento que ele é completamente normal, né? Porque eu mudei completamente meu ambiente. Uma coisa que eu não tinha feito, eu nunca tinha feito antes, né? Já tinha feito alguns videozinhos, algumas coisas assim, umas livezinhas de teste, nada muito assim, mas foi a primeira vez realmente assim, não, agora é isso aqui que eu vou fazer, sabe? Então, realmente, assim, é bem, bem interessante essa sensação de segurança, por mais que eu faça isso há muito tempo, né? Então, assim, eu entendo perfeitamente o pessoal que fala, que vê nos comentários, às vezes fala que, tipo, que sente dificuldade, né? Que, enfim, que tem medo, enfim, que tá inseguro, aquelas coisas todas. Então, assim, se eu puder ajudar nisso, é completamente normal, tá? Se eu sinto, eu tenho certeza que você sente, então qualquer pessoa sente, é completamente normal, tá? Então pode ficar tranquilo que você não você não tem nenhum problema psicológico, né? É completamente normal, tá? Agora, e na real é uma coisa que assim é da cabeça. É completamente da cabeça, né? Não é assim, fica pensando, qual o conteúdo que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? Tipo, né? E aí já vem aquelas dicas assim do pessoal. Não pode só fazer live, tem que fazer vídeo pro YouTube, tem que fazer isso, tem que fazer... E daí você fica completamente perdido e não sabe o que fazer. Velho, assim, primeira coisa, você não tem que nada, tá? Você não tem que nada. Quem tá começando, cara, o que você tem que fazer é sentar e abrir a live. Beleza? Tá tudo bem numa primeira live você ser mais quieto, você não ter desenvoltura, você ficar travado, sabe? Não saber o que falar, se perder de olhar pro chat, olhar pro jogo, sabe? Ficar, sabe? Porque realmente é um monte de coisa, tá? É um monte de coisa pra você dar atenção ao mesmo tempo só na live. Então começar a querer pensar, já vou fazer conteúdo, vou fazer vídeo pro YouTube, vou fazer não sei o quê. Não. Beleza? Começo, vai lá. Se foca em se acostumar com fazer live, com o ambiente de fazer stream, tá? Tá tudo bem você sentir travado, você sentir insegurança, completamente normal, beleza? Mas é da cabeça, tá? É simplesmente da cabeça, é uma barreira psicológica que a gente mesmo coloca. Porque a realidade é o seguinte, clicou pra começar a stream? Véi, assim, você não tem pressão nenhuma, não tem ninguém te botando pressão. Porque provavelmente não vai ter ninguém assistindo sua live. E tá tudo bem. O começo, ele é assim, o começo não é pra você ter público.
As primeiras lives não é pra você ter público. As primeiras lives é justamente pra você fazer live pra ninguém mesmo, né? Pra você poder ter tempo de se acostumar, de olhar pro OBS, de olhar pra um segundo monitor, de olhar pra uma segunda tela, né? Acostumar na cabeça que tem um chat, que você tem que jogar. Você pode jogar, mas você tem que vira e meia, você tem que bater o olho pro chat, né? Com uma certa frequência pra ver se ninguém mandou uma mensagem. Então, tipo assim, essa coisa de você acostumar com o ambiente mesmo, né? É uma fase de adaptação. Então tá tudo bem, você não precisa sair bitolando, fazendo um monte de coisa, tá? Então eu tô compartilhando assim, pra ver, tipo, faz mais de 10 anos que eu faço isso, né? Então, você, com certeza, se você nunca fez a primeira vez, você vai sentir inseguro e tá tudo bem, beleza? Tá tudo bem. Se você tiver um amigo que puder assistir a sua live, deixar a sua live aberta, se você puder tiver alguém, claro que sempre pode dar uma ajuda, né? Dar uma moral, é importante, né? Ajuda é melhor, né? Sente um pouco mais seguro se tiver alguém ali com você. Mas se não tiver também, vai lá e faz, porque, como falei, é fase de adaptação, tá? Que é justamente o que eu tô fazendo. Então, nesse momento que eu tô gravando o vídeo aqui, eu tô na minha primeira semana de live, né? Ou seja, eu estipulei que essa aqui vai ser simplesmente uma fase de adaptação. Eu não tô fazendo vídeo pro YouTube, não tô fazendo nada. Por quê? Porque por mais que eu já tenha experiência com criação de conteúdo, eu falo inglês e etc, é diferente quando você tá fazendo stream, né? Quando você tá fazendo conteúdo, quando você tá fazendo live real mesmo, tá? Então, assim, tem, por exemplo, eu, como falei, sou professor de inglês há mais de 15 anos. Eu tô acostumado a todo dia eu dou aula de inglês. Todo dia eu falo inglês, todo dia eu assisto vídeo, eu leio os artigos do meu TCC que eu tô fazendo, todos os meus artigos são em inglês, né? Porque não é nem porque eu seja bairrista, porque eu não quero usar os brasileiros. Eu adoraria usar brasileiro, o problema é que não tem, né? O que tem ou é muito pouco, né? É muito básico, né? Então não adianta, não adianta. No mundo que eu vivo, eu acho que o mundo que a gente vive, eu acho que inglês acaba sendo essencial pra gente conseguir se virar, né? Ter mais possibilidades, senão a gente fica muito limitado. Mas mesmo assim, mesmo eu tendo experiência com isso, com o idioma, etc., fazendo live é diferente. Eu percebo que a minha pronúncia muda, né? Porque assim, eu quando faço live, eu sou muito... tipo, né? TDAH batendo forte, assim, né? E faz piadinha, e faz graça, e não sei o que. Daqui a pouco levanta e dancinha, e corre, e abre vídeo, e troca de vídeo, e dá risada. Sabe? A minha live é isso, o meu conteúdo é isso, né? Então, assim, tá sendo uma fase de adaptação de eu transicionar isso do que eu fazia em português pra inglês. Eu não tenho a mesma desenvoltura. Obviamente, é diferente. Por mais que eu fale há bastante tempo esse idioma, não é a mesma coisa que o idioma que eu falo desde criança. Né? Com as gírias, com as expressão, com etc, que eu falo desde criança, né? Eu conheço muita coisa do inglês, né? Mas ainda assim não é a mesma coisa. Então eu percebo que tem algumas coisas, inclusive até a minha pronúncia. Eu fui olhar meus VOD, eu percebi que a minha pronúncia quando eu tô fazendo live era diferente da minha pronúncia quando eu tô na aula, por exemplo, né? Então, quer dizer, tem uma série de coisas ali, tem uma série de detalhezinhos que são importantes a gente poder levar um tempo pra poder se adaptar, né? Pra realmente poder chegar ao ponto de estar preparado de começar a receber gente na nossa live, né? Então, é por isso que eu falo pra você, já falei isso em vários vídeos, né? Começo não é pra você se preocupar com viewer, não é pra você se preocupar com o número, você tá aprendendo a fazer conteúdo, né? E aí, quando eu falo aprender a fazer conteúdo, são esses detalhezinhos, né? Aprender a falar com a câmera, aprender a se comportar, aprender a hora de fazer uma comentáriozinha, a hora de fazer uma piada, né? A hora de trazer alguma coisa pra transformar o conteúdo, porque a gente é isso, né? A gente é uma pessoa que ela vai pegar. A gente, como criador de conteúdo, a gente tem que fazer isso, a gente tem que transformar as coisas, né? Pegar uma coisa besta como um controle e sei lá, tipo, isso aqui é um controle pra minhas luzes RGB. Como é que eu posso transformar isso aqui em conteúdo? Não sei, tipo. Essa é a mentalidade, você pegar qualquer merda e você transformar em conteúdo, você mudar a ideia do negócio. Então isso é coisa que leva tempo pra você desenvolver, né? Coisa idiota que eu acabei de fazer. Mas é isso, né? Então, assim, dá o seu tempo, fica tranquilo, porque isso é completamente normal, tá? Então agora, depois dessa fase de adaptação, eu já tenho com o Ianco, que me ajuda, né? Inclusive, eu tenho muito agradecimento pelo Ianco, né? Sempre falo assim, eu zoo bastante ele, a gente faz piadas, zoa um com o outro e tal, mas assim, porra, eu tenho um puta respeito pelo Ianco, um puta agradecimento pelo Ianco,
né? Porque o Ianco, assim, todas as merda, tipo de conteúdo que eu já inventei fazer, ele tava lá em todos, né? Então, assim, é isso. Então, obrigado aí, Ianco, pela força. E o Ianco tá me ajudando bastante com os vídeos, né? Com o planejamento, conteúdo, etc. Então, a gente já planejou que essa semana aqui vai ser uma fase de adaptação, né? E a partir de semana que vem, a gente aí sim vai começar a postar conteúdo, cortes das lives e etc, né? Então, quer dizer, tem um percurso, né? Tem um caminho. Então, basicamente isso. Mas, assim, tá sendo uma experiência bem interessante, né? Apesar de estar um pouco inseguro ainda, né? Aí não ter a mesma desenvoltura que eu tenho pra fazer o conteúdo em português. É uma experiência que tá sendo bem interessante, tá sendo bem legal. Poder, sabe, tipo, já entrou um pessoal gringo lá, né? De às vezes entrar um pessoal gringo, de você poder conversar com eles, de trocar uma ideia com o pessoal, né? Se apresentar, mostrar um pouquinho da sua cultura, porque por mais que a gente esteja falando inglês e tal, né? Uma coisa que eu sempre falo, tipo, não fica preocupado em querer falar igual um nativo, porque o jeito que você fala, a sua forma, isso é a sua identidade, e isso é o que faz você, né? E é importante você ser você quando você tá criando conteúdo. Claro que você não precisa ficar compartilhando detalhes, coisas da sua vida particular, né? Que não tem porquê ser compartilhado online, mas é importante que você seja você no seu conteúdo, né? É claro que você pode pegar e aprender a desenvolver, né? Colocar coisas que são da sua personalidade, mas conseguir dar um destaque, usar ela melhor, de uma forma um pouco mais consciente aí pra você tornar o conteúdo mais interessante. Mas isso, como eu falei, é tudo coisa que vem com o tempo. Beleza? Então era isso. Queria compartilhar com você essa experiência, tá? Comentem aí embaixo se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, né? Ou tiver, sei lá, enfim, comenta aí, velho. Porque isso também é bem importante pro vídeo ter mais engajamento, né? As pessoas participarem e ajudar no crescimento do canal. Beleza? Então é isso. Um abraço, ou até o próximo e... Alô!